Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos continuar no capítulo 28 e falaremos do item 15, para afastar os maus espíritos. Aqui é um diálogo de Jesus com os fariseus, que eram os religiosos da época, e os escribas. Então ele disse: seus hipócritas, primeiro estão limpando as coisas exteriores, mas tem que limpar a causa interior também, essa imundície que está em coração de vocês. Por quê? A maioria do povo, naquela época, era analfabeto. Então tinha os religiosos. Então se ensinava idolatria aos religiosos. E os escribas eram, que seria aquelas pessoas que instruíam o povo, como os professores hoje. Então, eles diziam o que bem interessava a eles mesmos, e também aos religiosos, a elite da época, para exercer um domínio sobre aquele povo. Então, nessa época, acontecia que, então, eles faziam todo aquele ensinamento de forma errônea da lei de Deus, e os escribas colaboravam com isso. E tinha também, na época, os cobradores de impostos, que cobrava imposto do povo todo. E esse dinheiro, a arrecadação, era dividido entre os sacerdotes, os escribas e também os governantes, a elite da época. Então, eles dividiam esse dinheiro e o povo era enganado. Então, essa sujeira do coração que tinha essas pessoas e não faziam o que deveria fazer, ensinar a lei corretamente ao povo. Por isso Jesus, naquela época, chamou de hipócritas, porque ele estava sabendo o que estava acontecendo ali. Isso está lá nos livros de história. Outra coisa interessante também é quando Jesus chega na igreja e fala: casa de meu pai não é um comércio. O que ele faz? Ele começa a derrubar aquelas barracas. Por quê? Porque ali era um comércio. Então, para você ter uma dádiva de Deus, você tinha que dar um animal. Quanto maior fosse o animal, maior seria o benefício. Então, quem dava um boi tinha um grande benefício. Quem dava uma ovelha, menor. E quem tinha pouco dinheiro e desse um pombo, então a dádiva era menor. Era isso que acontecia. Quem era o dono dos animais? Eram os próprios sacerdotes. Eles vendiam para o povo. Então, o povo comprava dos próprios sacerdotes e levava ao sacrifício. Esses animais eram mortos e depois a carne desses animais era vendida para o próprio povo. Era assim que funcionava tudo naquela época. Então não existia o ensinamento. Era tudo interesse, era tudo hipocrisia. Os únicos beneficiados eram a elite, os sacerdotes, os escribas, os cobradores de impostos, que também ficavam com parte desse dinheiro. E o povo era sacrificado e nada era ensinado ao povo. Então, como ia resolver? Esses espíritos, eles estavam aqui entre nós. Teve mudanças? Pouca, mas teve. Hoje em dia ainda se encontra isso. Então, quer dizer, era essa a ideia de Jesus, chamar atenção para a transformação interior, que chamada também, no nosso meio, de reforma íntima. É a transformação, vem de dentro para fora e não de fora para dentro.
Então é o ensinamento, o evangelho que vai nos transformar. Vai ensinar o autoconhecimento e nós vamos percebendo o que estamos fazendo. Essas pessoas conheciam a lei, mas só que eles não explicavam a lei do amor para o povo, mas sim fazia toda essa manobra para terem benefícios para eles próprios. Esse era o grande objetivo. Sempre o interesse, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, o povo, que era analfabeto, era explorado. Por exemplo, Júlio César foi morto por quê? Por essa mesma elite. Quando ele saiu das muralhas, o que aconteceu? Ele viu o povo passando fome. E ele queria pegar o dinheiro do Estado para ajudar aquele povo. Dar terra, semente para aquele povo plantarem e se alimentarem melhor. Então, a elite se revoltou que o dinheiro do Estado não poderia ser para aquelas pessoas, mas sim para eles. Então, por isso que Júlio César foi morto. Então, funcionava assim tudo naquela época. Então, por isso, Jesus é duro com os fariseus e com os escribas, chamando-os de hipócritas. Porque conhecendo a verdade, eles não falavam ao povo. Eles transmitiam apenas aquilo que era do seu próprio interesse. Então, a gente vê como que era naquela época. E os maus espíritos estavam ali, tomando conta de tudo. Então o povo não enxergava nada, não via nada. Então, Jesus vem nesse meio mostrar a verdade, nos libertar através da verdade, mostrando o caminho certo, o Evangelho, que ele trouxe para nos libertar. Então, buscai a verdade, que a verdade vos libertará. Não era isso que ele disse? A máxima de Jesus. Mas essas pessoas que deveriam estar falando a verdade, eles mentiam o tempo todo e não ajudavam o seu povo. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima.